Olá pessoal, hoje eu quero repercutir com vocês aqui um pouco sobre o burnout. Depois do burnout, a gente tem o burnout, que é a síndrome do tédio extremo. Eu gostaria de lembrar vocês que, naturalmente, tudo aquilo que acontece no mercado de trabalho, tudo aquilo que as empresas vêm buscando como pesquisa, elas são traduzidas naturalmente no nosso dia a dia. Portanto, achei importante a gente repercutir um pouco dessa notícia aqui. Dito isso, vamos à pesquisa. O que acontece? Eu não vou ler aqui com vocês a matéria da exame, mas vai estar o link aí na descrição, então vocês vão poder acompanhar se vocês quiserem. Eu fiz então um resumo aqui para que nós pudéssemos ganhar tempo e, mais do que isso, fazer uma análise mais profunda sobre esses fatos. Para mim, os pontos principais dessa pesquisa são que 7 em cada 10 profissionais eles estão ali desengajados com o trabalho. Isso a nível Brasil, ok? Então a Gallup, que é uma instituição extremamente renomada, faz pesquisas constantes aí, especialmente vinculando ao mercado de trabalho, teve essa análise bem importante e que traz uma realidade. O que acontece? A geração Z aparece ali como um grupo mais vulnerável ao tédio e à falta de significado. Isso tem sido realmente traduzido ali em conversas com mentorados, isso tem sido também traduzido com psicólogos, eu que converso bastante com psicólogos, pessoas da área da saúde mental, justamente tem sido traduzido esse comportamento, onde principalmente a gente vê uma tendência até de os jovens eles se demitirem e ao invés de já engatarem um novo emprego, eles tirarem uma mini férias entre um emprego e outro. Então é aquela ideia de aproveitar o momento presente e aí depois o futuro a gente vê, ou o futuro a Deus pertence, né? Tem sido algo bem importante que tem se traduzido dentro do mercado de trabalho aí com essas demissões dos jovens. Soluções propostas, então, são basicamente ali, na minha visão, e eu que já trabalhei com diversos jovens, costumo sempre falar que uma liderança ela precisa ser transformacional, ou seja, ela precisa trazer uma transformação na vida do colaborador. Lembrando que é, essa relação entre empresa e colaborador, ela deve ser uma mão dada, né? Vocês devem andar de mãos juntas. Afinal de contas, o colaborador ele quer cumprir ali, os seus sonhos e a empresa também tem seus objetivos. Então é importante que esses dois mundos eles caminhem muito juntos. Por isso, minhas soluções aqui práticas para isso seria basicamente uma liderança empática, escutativa, redesign muitas vezes de cargos e principalmente uma cultura mais voltada ao propósito. Isso muitas vezes da cultura a gente já tem conseguido trabalhar, inclusive no momento da contratação. Então você que é líder, você que faz esses processos de contratação, veja se tem um fit cultural ali para evitar, né, esse tipo de situação na tua empresa. Os principais pontos positivos do artigo para mim é que ele traz visibilidade a um tema pouco discutido comparado ao burnout. O burnout ele tem sido muito, tem estado muito em evidência, mas o burnout ele pouco tem estado em evidência. Agora eu tenho visto um pouco mais, especialmente vindo de psicólogos e pessoas que trabalham com a saúde mental, essa preocupação em falar sobre burnout ou sobre essa síndrome do tédio extremo. E é falta também de curtir esse tédio, né? Então, isso também é bem importante. E ele faz uma conexão ali geracional, destacando que a geração Z, o que a geração Z, na verdade, tem buscado no mercado de trabalho, né? Apresentar, então, soluções práticas para as empresas são basicamente você trazer desafios, você dar autonomia para o seu liderado e, principalmente, esse redesenho de funções. Eu falo isso por prática, tá? Esse redesenho de funções ele é muito importante porque você coloca a pessoa ali no estado de flow. Então, lembrando que quando a gente vai lá para a tabela do flow, a gente percebe o quê? Que o desafio e basicamente a competência daquela pessoa, ela tem que estar alinhadas ali. Não pode também ser muito difícil, mas também não pode ser muito fácil, porque senão fica, ao invés de motivar, desmotiva, né? Então esse redesenho de função ele é extremamente importante. E então, reforça aqui que o burnout traz um custo emocional e principalmente um custo organizacional, visto que a pesquisa tem um cunho mais organizacional.
As principais limitações e críticas que eu faço à pesquisa são pouca profundidade científica, tá? Ela não explora, na verdade, assim, quando eu falo pouca profundidade científica, não é que os dados eles não são relevantes, eles são extremamente relevantes, a metodologia está clara. A grande questão aqui para mim é que não tem esse concatenato, não é explorada a parte da neurociência, que para mim é aqui o meu principal ponto de trabalho, então eu preciso trazer isso. Então, para mim, não explorar a neurociência faz aí um pouco com que perca essa profundidade científica, ok? E também não tem tantas evidências assim. Generalização da geração Z, então ele coloca todo mundo ali no pacote, isso é natural, especialmente em algumas pesquisas, onde você tem um risco aí, de certa forma, de estereotipar comportamentos e até mesmo as expectativas dessa geração. Soluções idealistas, tá? Então ele traz ali algumas soluções idealistas. Muitas empresas acabam não tendo a maturidade para implementar essas mudanças mais profundamente, muitas vezes até mesmo por uma questão de capacidade operacional, onde você tem ali uma empresa muito grande que você vai ter, logicamente, recursos para fazer isso, mas você também vai estar falando com empresas pequenas. E essas empresas pequenas, obviamente, que elas não têm os mesmos recursos. Então, a minha questão aqui é a rotulagem inadequada, tá? O burnout ele pode sim mascarar um burnout, ou seja, você tem ali ansiedade envolvida, depressão, até mesmo falta de direcionamento pessoal e, obviamente, isso pode virar um risco de burnout se você não tiver um redesenho de cargos muitas vezes, fazendo com que essa pessoa fique sobrecarregada sem um planejamento adequado. Então, eu vou trazer aqui agora a minha análise sobre a ótica da neurociência do comportamento. E a neurociência do comportamento, ela vai trazer basicamente essa explicação aqui, ó, que a motivação intrínseca, ela acarreta naturalmente uma menor ativação dopaminérgica, o que faz com que a sua sensação de inutilidade aumente, ok? Então você tem, se a tua motivação intrínseca, a sua motivação dentro de você está baixa, você naturalmente tem uma menor ativação dopaminérgica. Tarefas monótonas, então, reduzem esse engajamento neural. Por quê? Porque a sua mente, ela dispersa mais rapidamente. E naturalmente, que se sua mente ela dispersa mais naturalmente, você começa a ter um tédio crônico, ok? Falta de propósito enfraquece circuitos de resiliência emocional. Ou seja, se eu não tenho um propósito, se eu não sei o porquê que eu estou aqui, ou o meu motivo é muito fraco, naturalmente que esse custo de ação para mim vai ficar muito alto. Portanto, eu não vou agir. Desafios bem dosados, então, ativam a plasticidade neural e aumentam a satisfação e aprendizado. É aquele estado de flow ali. O líder ele tem o papel de desafiar, de transformar, de gerar esse sentimento de propósito, ok? Inclusive, tem sido base aí da minha pesquisa por algum tempo. Burnout prolongado pode gerar alterações no humor e queda de energia psicológica. O que isso significa na prática? Quando você tem uma alteração de humor o tempo inteiro, você está tendo muito gasto enérgico. Naturalmente, com esse tanto de gasto enérgico, você tem uma queda de energia psicológica, ok? Recomendações práticas, então. Bom, para os profissionais, especialmente os profissionais da geração Z, o que eu trago aqui? Você precisa identificar a sua fonte de tédio, entender as tarefas, os ambientes e principalmente o seu propósito. Criar microprojetos, isso porque a gente sabe que o nosso cérebro ele precisa de microativações, ou melhor dizendo, ele precisa de resultados. Então, quando você tem micro resultados, mais facilmente você tem ali o seu sistema dopaminérgico e aí, a partir daí, você consegue trabalhar melhor. Você ter esse realinhamento do trabalho juntamente com o propósito pessoal. Então é importante que você entenda, poxa, eu estou fazendo isso, mas isso faz sentido com aquilo que eu busco para mim, com o meu propósito de vida, isso faz sentido com aquilo que de fato eu quero para minha vida, entende? Então é você buscar esse diálogo aí muitas vezes até com a liderança para ajustar essas demandas, redesenhar essas questões aí internas. E observar aí um processo de autoconsciência para entender se o tédio ele pode ou não estar ligado a fatores emocionais mais profundos.
Sobre líderes e gestores, as minhas dicas são praticar uma escuta ativa real, ou seja, não é você ser apenas um líder formal, que você vai ouvir ali o seu colaborador, mas é você se interessar genuinamente pelo teu colaborador, ok? Por aquela demanda do seu colaborador. Redesenhar papéis com autonomia e trazendo mais responsabilidades de formas equilibradas. Veja bem, naturalmente que aqui eu estou falando de um ponto de vista prático. Como você vai fazer isso? Você vai ter que adaptar aí para a realidade da tua organização. Investir em trilhas de desenvolvimento, mentoria ou até job rotation. O que eu quero dizer aqui na prática com isso? Que você precisa desenvolver o seu colaborador. Simples assim. Avaliar indicadores, então, que desengajam, né? Você elencar ali quais são os pontos principais do desengajamento antes que eles virem crises, antes que eles, de fato, atrapalhem você. Pessoal, é muito importante, principalmente você líder agora, entender que quando você fecha os olhos para uma realidade que está sendo imposta, é impossível você não trabalhar com algum jovem. Mas você precisa também treinar esse jovem, você precisa também moldar esse jovem para aquilo que você quer, ok? É impossível você fechar o olho para isso. É natural, isso é uma questão de geracional. As gerações, elas, obviamente, as mais novas, elas vão trazendo essa adaptação do mercado. E então, por último aí, cuidado para você não transformar mais desafio em carga de burnout. Então é muito importante você ter esse cuidado para que você não ultrapasse uma linha tênue, né? É aquela brincadeira que a gente faz. A liberdade e a libertinagem, ela tem uma linha muito tênue. Ou seja, depende muito aí da tua intenção e da forma como você tem feito. E uma dica aí para as organizações: fortalecer a cultura de propósito e pertencimento, ou seja, você de fato buscar engajar, fazer esse fit cultural e etc, para que você tenha maior sucesso nessa jornada. Mapear talentos e motivações, então é você entender o seu colaborador, aquilo que motiva ele intrinsecamente, quais são os fatores externos que vão motivar ainda mais, para que você consiga aí direcionar as ações, principalmente aí de DP. Criar ambientes que favoreçam, então, a curiosidade, a aprendizagem e inovação. E, lógico, implementar programas de bem-estar cognitivo e emocional. Pessoal, essa parte aqui, naturalmente, que vocês já deveriam estar fazendo, porque não é uma busca somente dessa geração. A geração anterior já tem buscado isso de forma incessante, tanto que você vê um boom na parte de saúde mental, você vê um boom nessa questão de bem-estar, porque tem tido uma transição. A geração, só você analisar comportamentalmente, a minha geração, ela já é uma geração que tranquilamente ficaria sem utilização de álcool, né? Sem ingerir bebidas alcoólicas. Já a geração anterior tem um pouco mais de dificuldade de sair um pouco desses vícios. A minha geração, ela tem buscado, e aí você percebe até pelos influencers, eles têm buscado trazer uma ideia de saúde o tempo inteiro, bem-estar emocional, físico o tempo inteiro. Isso reflete muito, 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 muito na realidade dentro das organizações. Tanto que tem pessoas que não aceitariam um cargo de liderança porque estão pensando no bem-estar, ok? Então vocês precisam começar a trazer isso. Já tem pesquisa sobre isso também. Então, pessoal, resumindo, o tema é extremamente relevante, merece atenção tanto do âmbito profissional, mas também do âmbito pessoal, ok? Então, cada um aí precisa se examinar. É um fenômeno que tem crescido, então não por uma fragilidade da geração, mas por uma incongruência entre os modelos de trabalhos antigos e necessidades que eu julgo que são modernas. O artigo, então, acerta, na minha visão, ao dar visibilidade ao tema, principalmente combatendo o burnout. E aqui eu acho que existem duas frentes simultâneas que precisam ser trabalhadas para que a gente consiga uma solução efetiva, tá? No âmbito pessoal e no âmbito organizacional. Quando eu falo das organizações que cumprem um papel fundamental, especialmente nas nossas funções de vida, eu digo que essas organizações precisam redesenhar cargos, estimular a autonomia, promover cultura, não somente promover cultura, mas trazer esse senso de propósito para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa se encontra no trabalho,
praticar a escuta ativa real, trazendo essa importância para o ser humano, criar trilhas claras de desenvolvimento, medir então esse engajamento e esse desengajamento e principalmente melhorar isso de forma contínua, promovendo bem-estar. Sobre o lado pessoal, é importante que as pessoas aumentem o seu nível de autoconhecimento, que inclusive é a base da inteligência emocional. Então, identificando isso, ela consegue entender pontos fortes, pontos fracos, tédios, sinais de motivação, desmotivação, por que está procrastinando, e trazer essa consciência é muito importante para que você tenha uma mudança de hábito. Desenvolver novas habilidades, então, pessoalmente, é importante que você desenvolva novas habilidades, coloque em novos contextos, trabalhe a tua cabeça para que você crie mais para a organização, que você gere mais resultados pessoal e profissionalmente. Então isso é importante. Esses desafios voluntários de proporcionar resultados não somente para si, mas também para um contexto geral, gerar valor de fato, é muito importante. E, lógico, aqui já trazendo mais para um alinhamento de busca de propósito, você também pode conversar aí com o seu líder, trazendo uma comunicação mais estratégica, muitas vezes solicitando feedbacks, né? E principalmente entendendo as possibilidades que você tem aí como geração Z de literalmente crescer dentro da empresa ou de ter um redesenho de função, e isso naturalmente, eu falo por mim, eu tive bastante dificuldade quando eu liderava a equipe, porque na minha cabeça, muitas vezes, a gente fica com aquela sensação de que a gente está atrasado, em alguns momentos adiantado, e aí essa intersecção geracional ela é muito importante para que a gente entenda essa questão tanto do crescimento, entender e fazer um equilíbrio entre essa questão do equilíbrio de crescimento dentro da organização, mas também desse redesenho de funções, muitas vezes pedindo mais responsabilidade ou, quiçá, tendo mais autonomia. Pessoal, então essa foi a minha análise sobre o fato aí do burnout, juntamente vinculado com a saúde mental. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Siga aqui para mais. Tenho certeza que vocês vão ter excelentes notícias aqui. E mais do que isso, eu tenho trabalhado a saúde mental de um ponto de vista de neurociência aplicada a comportamentos, a desempenho e principalmente de um ponto de vista que pouco é explorado aqui dentro do YouTube. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.